Fala pessoal, bom dia. Hoje, dia 13/5, vamos começar aí uma revisão sobre Código Penal, crimes contra a fé pública. Tentar fazer aí uma revisão sucinta, direta aos artigos, um pouquinho de doutrina, um pouco de questão, enfim. Tentar passar aí pelos pontos principais para a gente conseguir aí aprender o máximo possível. Vamos lá, penas, falsidade ideológica. Quando a gente fala de falsidade ideológica, normalmente a gente está falando sobre um falso que ocorre em ordem o quê? Do conteúdo, né? Então, normalmente, quando a gente fala de falsidade ideológica, a gente está falando de algo, um falso, que ocorre especificamente no conteúdo. Ou seja, o conteúdo é modificado, não a forma material. Então, e aí eu já vi cair em concurso penas, né? Que as penas são diferentes. Para o documento público, a pena é um pouco maior do que no documento particular, né? Então, as penas, elas são diferentes. Então, quais são as penas aí? No documento público, a pena é de reclusão, ambos, né? São penas de reclusão, ó. Reclusão, reclusão. Só que no documento público, de 1 a 5 anos. E ambos também têm multa, né? Só que aqui, ó, 1 a 5 anos no documento público, no documento particular, 1 a 3 anos. Tá? Não muda isso. Não acredito que possa cair, né? Mas assim, se aparecer, tranquilo. Fraude em certame público. Esse crime, ele é o seguinte, a fraude em certame público tem aqui a finalidade dele, ó, o fim de beneficiar a si ou a outro, então tem um dolo específico, né? Ou de comprometer a credibilidade do certame, né? Então você compromete a credibilidade do certame, porque todo certame ele tem um conteúdo sigiloso, tudo bem? E aí ele ocorre no âmbito de concurso público, no âmbito da avaliação, processo seletivo para ingresso no curso superior, então Enem, tá? Exame ou processo seletivo previsto em lei. Tá? Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas. Né? Então, se você permite ou facilita o acesso de pessoas não autorizadas, você também está sujeito a isso. Se da ação ou omissão resultar dano à administração, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Tá? Aumenta-se a pena. Então, vamos liberar o card, ó. O que você tem que saber desse delito? Primeiro, os dois verbos deles são dois verbos, que é utilizar e divulgar, tá? Indevidamente. Então, você utiliza ou divulga indevidamente, né? Tem um dolo específico de se beneficiar ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame. Tudo bem? É um conteúdo sigiloso referente ao concurso e a pena é de 1 a 4 anos, né? Reclusão de 1 a 4 anos. Esse é o padrão. Só que se essa ação resulta dano para a administração pública, nós temos aí a qualificadora. Tá? Qualificadora, que aí resulta em 2 a 6 anos, porque aumenta a pena base abstrata. Tá? Então, se antes a pena era de 1 a 4 anos, agora ela vai ser de 2 a 6, caso resulte em dano para a administração pública. Ou seja, esse crime admite forma qualificada, fraude em certame público? Sim. Então ele tem forma qualificada. A majorante também, sim, aumenta-se em 1/3 se for cometido por funcionário público. Tá? Então ele também tem majorante. Esse crime de fraude em certame de interesse público tem qualificadora, que é justamente quando ocorre dano para a administração pública, e tem majorante, quando é praticado por funcionário público, majorante de 1/3. Então, normalmente pode cair em questão assim, né? Pode cair também assim, qual o conteúdo sigiloso que foca na fraude de certame? Conteúdo sigiloso de concurso, de avaliação de exames públicos, de processo seletivo para curso superior, de exame e processo seletivo previsto em lei. Aqui já abrange, né? Está previsto em lei,
é um exame ou um processo previsto em lei, pronto, é possível ter fraude no certame. Tudo bem? Mas eu acredito que o que possa cair desse artigo aí é o seguinte: ele admite qualificadora, sim, se for contra, se causar dano na administração pública. E ele admite majorante, sim, se for cometido por funcionário público, tá? Se for cometido por funcionário público. Acho que são esses os dois pontos mais importantes. E os verbos, que é utilizar ou divulgar, tá? Tanto utilizar quanto divulgar, né, com essa finalidade aqui, ó, de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, são passíveis dessa denúncia, né, desse crime. E na mesma pena do caput, ou seja, de 1 a 4 anos, quem permite ou facilita. Então não é só utilizar ou divulgar, né? Então você tem aí utilizar, divulgar, tá? Permitir e facilitar ou facilitar. Tudo bem? Facilitar. Beleza. Então, fraude em certame público é isso. Petrechos de falsificação. Esse crime aqui é muito interessante. Por que ele é interessante? Porque esse crime aqui não é um crime de ação, tá? Basta você fabricar, ó, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos nos artigos anteriores. Então, se esse crime não é um crime de ação, não é um crime comissivo no sentido de você realizar o ato previsto no núcleo do tipo, né? Não é. Mas ele é um crime que você basta ter o objeto destinado, né, especialmente para a falsificação. Se você tiver o objeto destinado especialmente à falsificação, já incorre no crime, né? Guardar o objeto. E aí, se você fabricar, são os verbos, ó, fabricar, adquirir, fornecer. Eu vou botar assim que falta de espaço, mas possuir e guardar, né? Reclusão de 1 a 3 anos. Crime obstáculo é aquele que retrata atos preparatórios tipificados como crimes anônimos. Exatamente. A gente pode entender isso aqui como atos preparatórios. É como se fosse, não, eles não são, tá? Mas por que eles não são? Porque nesse caso ele está tipificado, é um crime obstáculo, né? Então, ele retrata atos preparatórios tipificados como crime autônomos. Exatamente, porque ele não é um ato preparatório, porque ele é autônomo. Mas eu estou botando como se fosse para você entender somente didaticamente, né? Porque você, quando você falsifica algo, você primeiro tem que ter um objeto para falsificar, né? Só que isso aqui acaba sendo desconsiderado porque meramente um ato preparatório para o crime base, que é a falsificação, tudo bem? Só que em algumas situações, né, é como se fosse um ato preparatório, em algumas situações ele também pode ser autônomo, né, no sentido de que ele retrata um crime por si só, né? E a doutrina chama de crime obstáculo, né? Crime obstáculo, petrecho de falsificação, tá? E não é muito comum cair, mas tá aí uma análise. Questão, modelo CESP, vamos lá. No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue: configura crime de falsidade material, aquele que foi referente a atestado ou certidão, a conduta de quem altera o teor de uma certidão verdadeira com o fim de obter a habilitação para um cargo público. Seu agente com intuito, então, falsidade material, ele quer alterar o teor de uma certidão verdadeira com o fim de habilitação para cargo público. Já
o agente com o intuito de prejudicar direto insere em documento particular declaração diversa da que devia ser escrita. Pratica falsidade ideológica. Por fim, aquele que cede a terceiro seu próprio passaporte ou título de eleitor para que este utilize como se fosse titular, comete crime de falsidade pessoal. Tá certo, né? Porque tá certo. A falsidade material, né, é justamente isso. Refere-se a um atestado ou uma certidão, né? E aí você altera o teor como fosse verdadeiro com esse fim, ó, habilitação para cargo público, é bem específico. Já a falsidade ideológica você quer prejudicar. E aí você insere no documento uma declaração diversa da que devia constar, né? Então é falsidade ideológica. Falsidade ideológica vai ver assim, declaração diversa da que devia constar. Repare, isso aqui é a expressão-chave para falsidade teológica. E a pessoal é quando você pega, por exemplo, identidade, você utiliza... a falsidade pessoal é como se fosse o crime de falsa identificação, né? O crime de falsa identificação. Eu utilizo qualquer documento pessoal como se fosse meu, mas não é meu, né? Então é crime de falsa identificação. Tudo bem? Então a gente tem aí uma explicação rápida, né? Falsidade material, conduta de falsificar no todo ou em parte, alterar teor da certidão para habilitar. Então a falsidade material, ó, conduta de falsificar, alterar teor, com o intuito de habilitar alguém para o cargo público, tá? Na falsidade ideológica, o documento é materialmente verdadeiro, tá? Mas o seu conteúdo intelectual é falso. Ideológico, é só você lembrar de ideologia. Vem de ideologia. E aí eu vou alterar o conteúdo. Tá? O conteúdo. E a falsidade pessoal é aquele que você utiliza o quê? Documento, né, de terceiros, como se fosse próprio, né? Então, por exemplo, passaporte, título de eleitor, qualquer documento de identidade alheia, né? Você pode ceder a outrem também, para que utilize esse documento, né? Essa modalidade de falso, ela ataca os atributos da identidade pessoal, né? Então, tranquilo, não precisa ficar muito restrito a isso não. Falsificação de selo, né? Sempre que falou em falsificação de selo, que é destinado a controle tributário, papel público, tá? Papel público. Papel público. Porque o que diferencia papel público de documento público, tá? Existe o crime de papel público e o crime de documento público, tá? Documento público. Esse crime de papel público tem um rol legal, né? Um rol legal previsto em alguns artigos que a gente vai comentar mais pra frente. Mas quando você fala selo pode implicar em dois tipos de crimes diferentes. Mas se falar selo que está relacionado ao controle tributário, é papel público. É papel público, tá? É isso que você tem que gravar agora. Eita, tirei aqui. É isso que você tem que gravar agora, tá? Então, dedidado. Em decorrência da natureza privada do instrumento, a falsificação integral, né, de um testamento particular, tipifica o crime de falsificação de documento particular. Tá errado aqui, ó. Não vou nem ler o restante. Por quê? Quando a gente fala de testamento, quando a gente fala de livros mercantis, são documentos que são para o Código Penal, são equiparados a documento público, porque ele causa um prejuízo muito grande. Existem outros que a gente vai comentar aqui. Então, não é falsificação de documento particular, mas documento público, tá? Então, ó, o que eu quero é que vocês trilhem o caminho de vocês, façam o seguinte, ó, equiparação, ó. Embora o testamento particular
e os livros mercantis sejam, por sua gênese, instrumentos privados, o Código Penal estabelece uma equiparação legal. Tá? Onde está previsto isso? Em 297, parágrafo 2º. Equipara-se a documento público. Quais são os documentos públicos? Vamos anotar aí, ó. Testamento particular. Primeiro, livros mercantis. Ações né, de sociedade comercial. Ações de sociedade comercial. Título ao portador. Título ao portador. Ou transmissível por endosso. E o emanado de entidade para estatal. Então nós temos testamento público. É um documento particular, mas responde como se fosse um documento público. Livros mercantis. Ações de sociedade comercial. Título ao portador, transmissível por endosso. Título ao portador, transmissível ou transmissível por endosso, né? Emanado de entidade paraestatal. Então, testamento, livro, mercantis, ação de sociedade comercial, título ao portador, transmissível por endosso, emanado por entidade paraestatal. São documentos equiparados com equiparação legal ao documento público, que aí responde como se fosse documento público. Você tem uma proteção à fé pública. E aqui está a justificativa doutrinária. Não. A razão dessa equiparação reside no que o professor Capês diz o seguinte: a necessidade coletiva, né, de confiar na veracidade de títulos que possuem o quê? Alto valor probatório e relevância social e negocial. Né? Então são documentos de relevância social e negocial. Né? Poderia você colocar dentro da janela, né? Esses documentos. De novo, testamento particular, livros mercantis, ações de sociedade comercial, título ao portador ou transmissível por endosso, emanado de entidade paraestatal. Tá? São quantos, então? 5. São 5. 5 documentos. Quais são eles? Testamento particular, livros mercantis, ações de sociedade comercial, título ao portador ou transmissível por endosso, emanado de entidade paraestatal. 5. Tudo bem? Grava esses 5. Tem esses 5? É documento público equiparado. Tá? Esse aqui, o restante eu não preciso ler, porque já é um bônus, né? Mas o que a gente quer para essa questão é isso. Tudo bem? Então, qual é o gabarito? Errado, porque não é documento particular. Testamento particular, livros mercantis, ações de sociedade comercial, né? Título ao portador ou por endosso, certo? São 5. Qual é o outro? Você lembra? Título ao portador ou transmissível por endosso e o título emanado de entidade paraestatal. Tá aqui, ó. São os 5 que são documentos públicos. Tudo bem? Então é assim que se decora. Próximo. Os crimes de falsidade de papéis públicos admitem tentativa? Sim. Sim, por quê? Porque eles são plurissubsistentes. O que são crimes plurissubsistentes? Tá aí, ó. São crimes que são constituídos de vários atos. Né? Você tem vários atos e que fazem parte de uma única conduta. Então, uma conduta, né? Você tem uma conduta aí, e essa conduta, você pode ter o quê? Atos. Né? Ato 1, ato 2, ato 3. Você tem múltiplos atos, é um crime plurissubsistente. Ó. Plurissubsistente. Né? Então, consuma-se com a falsificação mediante a fabricação ou a alteração. Né? Então, você pode ter a fabricação. Isso aqui é a base, né? Crime de papel público. Fabricação, tá?
ou alteração. Isso aqui já caiu em questão, inclusive. Ó. Quais são os 12 verbos nucleares típicos de papel público? Fabricação, alteração. Ou seja, fabricar ou alterar são os 2 verbos principais. Tudo bem? Aí, crime de falsidade, de tentativa? Sim. Por quê? Porque são plurissubsistentes. Tá? Porque eles se apresentam normalmente vários atos. Né? Esses vários atos que fazem parte de uma única conduta. Tudo bem? Então, tranquilo. Avançando. Falsidade de atestado médico. Isso aqui todo mundo cai, né? Falsidade de atestado médico. Vamos ver o artigo, ó. Vamos lá. Dar, né, o médico. Quem? O médico. Então, aqui é o crime próprio, tá? Aqui a gente vai ver que é um crime próprio. Deixa eu trocar a cor. Vou colocar vermelho mesmo. Aqui a gente vai ver, ó. Crime, ó. Porra. Crime próprio. Sério. Aqui a gente vai ver. Crime próprio. Dar o médico, crime próprio. O veterinário, tá escrito dar o veterinário? Não. Tá o médico, então crime próprio. Tem farmacêutico? Não. Médico, então crime próprio. Só pode ser ele, né? No exercício de sua profissão, né? Atestado falso. Beleza? Qual é o crime? Ridículo, pô. Detenção de 1 mês a 1 ano. Detenção de 1 mês a 1 ano. Pena mínima, 1 mês. Pena máxima, 1 ano. Cabe tudo. Cabe inúmeros benefícios, cheios de benefícios. Não vou comentar aqui para não te confundir, mas cabe inúmeros benefícios penais para que o médico realmente não responda recluso. Não vai responder recluso, muito difícil, não vai. Parágrafo único. Se o crime é cometido com um fim de lucro, né, aplica-se também a multa. Né? Ah, tem um fim de lucro? Tem. Multa. Por quê? Pô, se ele lucrou, pode pagar, né? Se ele lucrou, pode pagar. Então, análise do tipo. Objetividade jurídica. Qual é o bem jurídico? Tutelado. Fé pública. Ponto. Qual o objeto material? Atestado médico falso. Atestado médico falso. Esse é o objeto. Sujeito ativo, o crime. Próprio médico. Né? Médico. Pode ser dentista? Não pode. Pode ser psicólogo? Não pode. Pode ser fisioterapeuta? Não pode. E veterinário também não. Tem que ser... Cabe aqui a interpretação extensiva? Não cabe. Não cabe. Feriria o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade. Né? Não cabe. Tem que ser o médico, um crime próprio. Quem é o sujeito passivo? É o Estado, né? Crime contra a fé pública é o Estado. Tudo bem? Imediato, né? Enfim. E o núcleo do tipo, dar, né? Dar. Dar o quê? Atestado médico, cara. É um crime formal? Sim. Ele consome-se no momento que o médico entrega o falso atestado, independentemente de sua utilização posterior. A utilização é um mero exaurimento. Pô, entregou o atestado médico e o cara não usou. Problema. Vai ser mesmo, continua sendo crime. É crime. Basta o quê? Fazer o atestado. Entregar. A pessoa recebeu? Pronto. Crime formal. Crime formal. Tentativa. É possível em face do seu caráter plurissubsistente, né? Permitindo o fracionamento do iter criminis. Né? Então, dá para fracionar o iter criminis? Pode ocorrer tentativa. Pode. Elemento subjetivo, dolo. Né? Independentemente de qualquer finalidade específica. Não há previsão de modalidade culposa. Não há. Há modalidade culposa para esse caso? Não há. Como que o cara vai falar que ele não quis entregar o documento? Ele produziu, ele assinou, aqui, ó, assinatura, pá, assinou. Então, não tem como, entendeu? Então, o dolo, independentemente de qualquer finalidade específica, não é um dolo específico, e não admite culpa, tá? Então, vamos refazer a leitura. O que é falsidade de atestado médico? Falsidade de atestado médico é dar o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Dar o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Tá? Tem outra coisa importante aqui, vamos ver. Observações importantes. É um crime de falso ideológico. Né? O conteúdo falso. Olha que interessante. É um crime de falso ideológico, porque o conteúdo é falso, realmente. Vou lá, apliquei, assinei o atestado, pum, realmente, ele não está doente. Então, crime de falso ideológico, beleza. Não é necessário o efetivo recebimento da vantagem devida, sim. Né? O simples fim de lucro já gera multa, perfeito. Médico particular, 302. Né? Médico, funcionário público, médico do SUS, como que seria? Ele emite atestado falso no exercício de sua função pública. Nesse caso, é artigo 301, muda a tipificação. Certidão ou atestado ideologicamente falso, que é mais grave. Né? Se o médico é funcionário público, receber vantagem, né, para emitir esse atestado, há também o crime de corrupção passiva, 317, que é ainda mais grave. Né? Então, por exemplo, nesse caso,
302 é para médico particular. Se o médico for trabalhar no SUS, rede pública, pronto. Aí, no exercício da função pública, ele pode responder pelo 301, que é um pouco mais grave, né, que é a certidão ou atestado ideologicamente falso, 301. E se ele aferir lucro, ou seja, eu entrego e ganho, entrego o atestado, ganho 10 reais. Não é 10 reais, a gente sabe que não é. Entrego o atestado, ganho 100. Né? Se ele fizer isso, aí a gente está falando ainda de uma corrupção passiva, que é ainda mais grave. Né? Ou seja, pode escalar, o crime pode escalar, se for no serviço público. No médico particular, 302, tranquilo. Funcionário público, 301, muda. Né? Cuidado, usa atestado falso. Quem usa atestado médico falso incorre no 304, né? Que é o uso do documento falso, com pena igual da falsificação. Né? Então, quem usa? Quem usa também comete o crime, que é o uso de documento falso. Uso de documento falso, 304. Tá? Então, temos aí alguns pontos. Quais são os pontos? São os seguintes, ó. Então, vamos lá. Médico particular. Médico particular. Médico particular, tranquilo, 302. Médico público, 301. Médico público, 301. Mais grave. Lucro, médico particular, médico público com lucro. Corrupção passiva, 317. Corrupção passiva, 317. Tá? 317. E quem usa? O uso de documento DOC falso. O uso de documento falso. Tá? 304 do Código Penal. Ou seja, particular, público, com lucro, corrupção passiva, uso de documento falso, que é o cidadão que usa. Todo mundo aí cercado pelo Código Penal, caso cometa um ato. Tudo bem? Então, cuidado aí. Essa dica é para quem está acostumado a falsificar documento. Né? Está acostumado a utilizar atestado médico falso. Se for descoberto, você pode ser responsabilizado criminalmente. Tá bom? Então, vamos avançar. Ó, a questão aí de escrevente. Escrevente. Vamos lá, dá um tempinho pra vocês fazerem. Diz o seguinte. Pausa o vídeo, né? Tenta fazer. Questão oficial, ó. Vamos lá, vou fazer agora. O caput do 293, o caput, né, ele tipifica a falsificação de papéis públicos. Tipifica, né, especialmente no que concerne as seguintes ações. Quais são os verbos nucleares? É isso que ele quer saber. Ó, quais são os verbos? Produção e confecção? Não tem confecção. Não tem produção. Contrafação? Não tem contrafação. Não tem isso. Fabricação e alteração? É isso. Adulteração? Não tem. Corrupção? Não tem. Corrupção não tem. É só isso. Ó. O verbo nuclear do 293 diz fabricar, alterar. Né? Diz sobre fabricar, alterar. Pronto. Vamos avançar. Não preciso nem ficar muito tempo nela. Tá aqui, ó. 293. Fabricando, alterando. Pronto, acabou. Avança. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar. Ó. Falsificar ou alterar. Né? Mesmo que não seja mais 293. 297. Permanece o mesmo verbo. Então, ó. Deixa eu avançar aqui já logo. Falsificação de documento. Toque público. Ok. Ó. Falsificar no todo em parte documento público, né? Ou alterar documento público verdadeiro. Então, continua sendo o mesmo verbo. Falsificar, alterar. Reclusão de 2 a 6 anos, tá? E multa. Olha a pena alta. 2 a 6 anos de multa. Aqui a gente já não está brincando mais. Se o agente é funcionário público e comete crime prevalecendo, aumenta a sexta parte, tá? Majorante de 1/6. Já vimos aqui a majorante de 1/6. Para os efeitos penais, equipara-se ao documento público aqueles emanados por entidade paraestatal, isso aqui a gente já viu que é padrão, título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis ou os testamento particular. A gente já viu, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, os 5 documentos equiparados ao documento público que a gente viu lá atrás. Né? Então, a gente está revisando, vendo o artigo, o dispositivo de lei completo. Ó. Então, equipara-se ao documento público, emanado de entidade paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, certo? Que é diferente. Ações de sociedade comercial, livros mercantis e testamento particular. Tudo bem?
Se o funcionário público, aumento da sexta parte. Beleza, majorante. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social a pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Né? A pessoa não possui qualidade de segurado obrigatório, inclui ela lá, insere ela lá. Carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social. Declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Documento contábil, né, ou qualquer outro documento relacionado às obrigações da empresa perante a Previdência Social. Declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Então, todas elas são informações que irão afetar na Previdência Social. Quais? Folha de pagamento, carteira de trabalho e documento contábil. Nas mesmas penas, incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado, seus dados pessoais, remuneração, vigência do contrato, prestação de serviço. Nas mesmas penas, incorre quem omite nome do segurado, dados pessoais, remuneração, vigência do contrato de trabalho e prestação de serviço. Tá? Então, muito tranquilo, né? Nas mesmas penas incorre quem insere, faz inserir ou omite. Onde? Folha de pagamento, carteira de trabalho, documento contábil, tudo que faça constar na Previdência Social. Né? Questão complementar. Esse crime é conhecido como falsificação material de documento público. Então, realmente, é uma falsificação material de documento público. Né? Nesse caso, a falsificação recai sobre a forma do documento, né? Sobre a expressão externa do documento. Exemplo, criou-se CNH falsa. Né? Então, você altera a foto de uma verdadeira. Crime do 297. Ocorre que nos parágrafos 3º e 4º, a falsificação é de ordem ideológica. Eis que são inseridas informações ou omitidas. Então, é crime de falso teológico. Né? Então, documento público, aquele criado pelo funcionário público, nacional ou estrangeiro, no desempenho de suas atividades, em conformidade com as formalidades prescritas em lei. A caracterização do documento particular deve ser obtida de forma residual, né, por critério de exclusão. Então, vamos dar uma olhada nessa tabelinha que eu montei, que é interessante. Ó. Olha só o que ela fala. Então, documento formal ou substancialmente público. Documento formalmente público e substancialmente privado. Né? Quem elabora? Funcionário público, exerce a função. Igual. Funcionário público, funcionário público. Então, o documento é formalmente público. Forma pública, pública. Então, o documento é formalmente pública. Conteúdo de natureza pública. Conteúdo de natureza privada. Ou seja, ele é substancialmente privado. Finalidade, atos típicos do Estado. Aqui, dar validade ou autenticidade a relações privadas. Então, exemplos. No documento formal e substancialmente público, a gente tem, por exemplo, atos executivos, decisões judiciais, atos do MP, leis, atos administrativos. Quando a gente fala de documentos formalmente públicos, mas que são substancialmente privados, nós podemos falar de uma escritura de compra e venda, que embora seja formada por um tabelião, que é um servidor público, ela é uma escritura de compra e venda, que demanda liberdade entre as partes de pactuar. Então, é substancialmente privado. Tá? Então, por exemplo, quando o documento ele é formal e substancialmente público, o Estado ele atua no interesse público, que é o que a gente chama das famosas cláusulas, que pode ter, né, cláusulas exorbitantes. Quando a gente fala que ele é substancialmente privado, porque ele formaliza ou valida os interesses privados. Ou seja, o Estado, quando é documento privado, substancialmente privado, o Estado ele vai estar apenas fazendo o seguinte: validando atos privados. Tudo bem? Não tem outra explicação. Então, documento público por equiparação, nós já vimos quais são, né? Falsificação no parágrafo 3º e o parágrafo 4º, né?
que diz inserir, fazer inserir ou omitir são crimes de falso ideológico. Então, se pedir uma classificação doutrinária, você já sabe. Então, outro ponto é que esse crime ele é formal, consumação antecipada. Isso aqui eu não vou falar no momento agora, né? Então a gente tem aí o seguinte: 297 e 298 se diferencia, ó, uma pequena diferença. O documento público é o seguinte: falsificar no todo ou em parte documento público, ou falsificar ou alterar documento público, né? Ponto. Já o 298, falsificar no todo ou em parte documento particular, tá? Se for público, 2 a 6 anos. Se for particular, cai apenas um, ó, menos um. Ó, menos um por quê? Porque 2 vira 1, 6 vira 5, menos 1. Tá? Se for particular, menos 1. Tudo bem? Falsificação de documento público tem a pena 2 a 6 anos. Se for para particular, menos 1, ou seja, 1 a 5 anos. Tudo bem? Beleza, vamos avançar. Vou colocar aqui isso aqui pra gente revisar. Esse delito cai muito. Petrecho de falsificação. A gente já viu isso, tá? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta da pena da sexta parte. Essa majorante, um sexto, ele é muito comum, tá? É muito comum. Então, ó, olha só que observação interessante, ó. Petrecho de falsificação. Falsificação de selo ou sinal público, falsificação de documento público ideológica e fraude em certame público, né? Repara que todas elas, se for cometido por funcionário público, aumenta-se da sexta parte, ó. Aumenta-se da sexta parte. O único que aumenta de 1/3 é fraude em certame público. O único diferentão é fraude em certame público. Todo o restante aumenta-se em 1/6. Todos o restante aumenta em 1/6, né? Então, petrecho de falsificação, se cometido por funcionário público, aumenta em 1/6. Falsificação de selo ou sinal público, aumenta em 1/6 se for cometido por funcionário público. Falsificação de documento público, aumenta em 1/6 se for cometido por funcionário público. Falso ideológico, aumenta em 1/6 se for cometido por funcionário público. Fraude de certame aumenta em 1/3. Pode ser uma pegadinha aí? Pode. Todos com reclusão, tá? Todos com reclusão, ó. Reclusão, tá? E praticamente a pena é a mesma. Se for selo ou sinal público, 2 a 6 anos. Documento público, 2 a 6 anos também, tá? Então, ó, 2 a 6 anos, 2 a 6 anos. Todo o restante, ó, 1 a 3, 1 a 3 e 1 a 4 aqui. Enfim, só para você dar uma comparada. Uma questão interessante, ó. O delegado Leonardo prendeu 6 pessoas, né? Então, eles falsificaram cartão de crédito, débito, cheque prescrito, nota promissória, cheque, título ao portador. Isoladamente, analisando os documentos, poderíamos ter em tese que os crimes de isoladamente, né? Então, falsificação de documento público nos casos 5 e 6 é documento público, cheque é documento público, é equiparado a documento público, e aí? Falsificação de documento público nos casos 3, 4 e 5. Falsificação de documento particular nos casos 1, 2 e 5. O que vocês acham aí? Gabarito, letra C, né? Falsificação de documento público nos casos 5 e 6, ou seja, cheque e título ao portador. Vamos dar uma olhada? Aqui eu montei uma tabelinha para vocês justamente terem aí uma base, ó. Cartão de crédito, sempre documento particular, sempre. Cartão de crédito é sempre documento particular. E débito também. Tranquilo? Cheque prescrito. Se o cheque tiver prescrito, não tem mais tanto valor para virar uma execução. Certo? Então, cheque prescrito é documento
particular. O que diferencia do meu cheque que não está prescrito, porque aí é documento público por equiparação. Nota promissória, público por equiparação. Título ao portador, documento público, como a gente já viu, tá? Então, vamos voltar para a tabela lá, para a questão. E ó, analisar. Cartão de crédito e débito, nós vimos particular, certo? Cheque está prescrito, também é particular. É diferente do cheque. Se tivesse somente cheque, aí seria um DOC público. Por quê? Porque o cheque, ele acaba sendo um título também, tá? Acaba sendo um título. Nota promissória é um título, não é? Sim. Porque aqui você pode ter título ao portador, ou por endosso. Então, ó, cheque é um título, mas está prescrito, então é particular. Se fosse só cheque, ele é considerado como documento público. Nota promissória é um título, independentemente de ser no portador ou por endosso. Então, é um documento, é um DOC público. O cheque, DOC público. O título ao portador, aqui, ó, é um DOC público. Então, quais são os DOC públicos? 4, 5, 6. Né? Então, ele diz falsificação de documento público nos casos 5 e 6. Sim, mas ele não falou 4, mas ele não falou somente. Então, letra C. Por quê? Todos são falsificação de documento público? Não, não. Falsificação de documento público nos casos 3. 3 não é documento particular. Falsificação de documento particular nos casos 1, beleza. 2, beleza. 5, não. 5 não pode. Por isso que só sobra a letra C. Tá? Então, uma questão que fala somente para você diferenciar. Cara, isso aqui é fundamental. Tá? Se você não tiver essa base teórica, você vai se ferrar. Você não vai se dar bem. Tudo bem? Uso de documento falso. Vamos lá, rapidinho. Fazer uso de documento, fazer uso de qualquer papel falsificado ou alterado, a que se refere do 302. Né? Então a gente fez aí uma listinha para você entender. Uso de documento DOC falso. Quais são os DOC falsos? Documento público, particular, que tem o falso ideológico, o falso reconhecimento de firma ou letra, certidão ou atestado ideologicamente falso, falsidade material de atestado ou certidão, falsidade de atestado médico, tá? Bem específico. O artigo 304 não abrange o 296, selo ou sinal público, nem o 303. Tá? Vou pular isso aqui. Algumas observações desse crime. Ó, olha só a pena. Pena acominada à falsificação ou alteração. Ele faz uma remissão. Não, o preceito secundário, que é a pena, o preceito secundário, ó, o preceito secundário é a pena. Esse preceito secundário, que é a pena, ele é remetido. Ele é remetido a outro delito. Ou seja, faz uma remissão. Tá? Ele é remetido a outro delito, faz uma remissão. Tudo bem? Então, o preceito secundário é a pena. Só que a pena não está ali expressamente. Então, ele é remetido a outro delito. É um tipo remetido. Vamos classificar? Trata-se de um crime remetido, tá? Que a gente chama de norma penal em branco ao avesso. Por que ao avesso? Porque a norma penal em branco, ó, a norma penal em branco, a norma penal em branco assim, ó,
a norma penal em branco, ela tem a omissão do preceito primário, ou seja, por exemplo, crime de tráfico de drogas. Para que se identifique o que é droga, é preciso acessar a regulamentação da Anvisa, porque é outra norma que a Anvisa vai informar o que se trata droga. O que é droga? Quem vai responder é a Anvisa, não é o Código Penal. Tá? Então ela faz remissão, a norma penal em branco, ela tem de certa forma, uma omissão no preceito primário da pena, que é justamente a identificação dela, na medida em que ela depende de outra norma para identificá-la. E o exemplo mais concreto e fácil de entender é sobre o crime de tráfico de drogas. Para você identificar o que é droga, depende da regulamentação da Anvisa. E é ao avesso porque o crime remetido, a omissão, não é no preceito primário, é no preceito secundário. Então é ao avesso, ao contrário. Ao invés de ter uma omissão no preceito secundário, tem uma omissão no preceito primário. Né? Então essa é a diferença. É também chamado de um crime acessório, difusão ou parasitário, pois não tem existência autônoma. Depende da prática de um crime anterior, que é o falso. Porque eu dependo do falso para assim usar. Né? Súmula 17. Quem usa documento falso a fim de cometer estelionato só responde por este, o crime de estelionato, sendo usado como crime meio. Então, se eu uso o documento falso para cometer o estelionato, ocorre ali o concurso formal de uso de documento falso mais estelionato? Não. Eu só vou responder pelo crime de estelionato. Cara, fica bem claro isso para você. Gravo isso no seu coração. Eu só vou responder por estelionato. Eu só vou responder por estelionato. Tudo bem? Apreensão de documento falso em revista pessoal ou busca domiciliar. A doutrina entende que não configura uso, pois o documento não chegou a ser empregado. Exceção: CNH falsa. O simples porte já é crime. Tá? Então, a exceção a esse dispositivo está aqui, CNH. Se eu simplesmente tiver com a CNH no bolso, já estou usando documento falso. Tá? Beleza. Aqui é uma revisão, a gente já falou sobre. Falsidade ideológica, nós já comentamos também. Que é um crime contra a fé pública, se for funcionário público como sexta parte, passivo. Enfim, isso aqui a gente já comentou. Né? Quem quiser tirar um print aí, vou deixar aí para você tirar um print. Falsidade de documento particular também já falamos. Né? Ó, comentamos. Então, falsificação do documento particular. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou tirar documento particular verdadeiro, pena recai em 1 ano quando comparado ao documento público. Né? Então, o documento particular, público, 2 a 6. Se for particular, cai 1 ano. Então, 1 a 5. Tá? Como a gente acabou de falar, tá aqui no quadrinho. Ó. No quadro tá aqui. Falamos sobre essa tabela aqui também já. Né? Que o cartão de crédito, cartão de débito, cheque prescrito são documentos particular. O cheque, nota promissória, por serem títulos, né, efetivos, são documentos públicos. E o título ao portador também é um documento público. Tá? Beleza? Não tem mistério aí. Beleza? Então, vamos avançar. Tranquilo. Questão, né? Olá, João. Visando obter um empréstimo em uma instituição financeira, falsifica integralmente um comprovante de renda, tá? Documento particular, imitando com perfeição as características de um documento autêntico. Ele apresenta o documento ao gerente do banco, induzindo ao erro, e consegue a liberação de um crédito de 20 mil. Após a operação, o documento falsificado é retido, né, e arquivado pela instituição, não possuindo Joana qualquer possibilidade de utilizá-lo novamente para outras finalidades exaurindo assim a falsidade naquele ato específico. Sobre os tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Joana deverá responder pelos crimes de falsificação de documento particular e estelionato, em um concurso material de crimes. A conduta de Joana configura o crime possível, não. O crime de falsificação. Vamos fazer, ó. Ele vai responder por concurso material? Não vai. A conduta de Joana configura o crime possível? Não vai.
O crime de falsificação do documento será absolvido pelo crime de estelionato, respondendo a gente apenas por este último, nos termos do princípio de construção. Perfeito, é isso aqui. Isso que o tribunal está identificando. Tá? Jonas responderá apenas pelo crime de falsificação do documento. Errado. Tá? O caso de falsificação, caso a falsificação fosse grosseira, perceptível de plano pelo gerente, Jonas ainda assim responderia pelo estelionato consumado. Não. Letra C. Tá? Letra C é gabarito. Então a súmula, eu vou reafirmar, eu vou ler de novo, porque se cair eu quero que você acerte. Então, ó, súmula 17 fala o seguinte: quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, ou seja, ele se exauriu. Por que ele se exauriu? Porque na questão fala que o gerente do banco ele reteve o título falso, o documento falso. E ao reter o documento falso, ficou no banco, não tinha como mais usá-lo. Então, se exauriu no estelionato. Se exauriu no estelionato, se houve o exaurimento no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, não tem mais potencialidade lesiva, foi absorvido pelo crime de estelionato. Então, isso é o que a gente chama de princípio da consunção. Princípio da consunção, previsto na súmula 17 do STJ, tá? É isso que você tem que entender para essa questão, só isso. Mais nada. Mais nada. Supressão de documento. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outro, né? Ou em prejuízo alheio. Documento público ou particular verdadeiro. 2 a 6 anos, multa. Se o documento público, reclusão de 1 a 6. Se o documento público, beleza. Então, mesma situação, documento público ou particular, só que nesse caso a gente está falando de supressão. Supressão de documento. Tá? Você quer destruir, suprimir ou ocultar. Beleza? Em benefício próprio. Tem um dolo ali. Documento público ou particular. A pena muda. Porque se for público, 2 a 6. Cai menos 1 ano. Se for documento, vai ser de 1 a 5. Se for documento, o quê? Particular. Aqui não é a produção, a falsificação de documento público, mas é a supressão de documento. O documento está lá, você vai fazer a supressão dele. Como? Destruindo, suprimindo, ocultando. Como isso aconteceu? Vamos pensar na Operação Lava Jato. Operação Lava Jato. No filme, mostra um investigador, não sei quem já viu aí, mostra um investigador e ele foi na churrasqueira, aquela churrasqueira que é assim, mais ou menos, aqui tem a abertura dela, né? Abertura dela, enfim, o fundo, né? Você coloca o carvão e aqui sai a fumaça, enfim. O investigador foi até essa churrasqueira e identificou inúmeros papéis. O que tinha neles? Papéis queimados. Esses papéis queimados eram contratos, fotos, vídeos não tem como, né? Mas enfim. Vamos pensar em documentos e fotos. Eram possíveis provas. Documentos. Eles queimaram para benefício próprio. Tá? Esses documentos eram documentos particulares. O que eles fizeram ali? Destruíram. Tentaram destruir esse documento. Destruíram, porque não tinha como. Os investigadores remontaram, mas algumas coisas ficaram perdidas na investigação. Isso é muito comum, você destruir um documento para omitir uma informação verdadeira. Esse crime, aí ó, 305. Né? Se for público o documento, 2 a 6 anos. Se for particular, como esse caso aqui, 1 a 5 anos. Cai a 1, e multa. Tá? Então, supressão de documento, por que alguém ia fazer isso, professor? Por causa disso, ué. Para eu omitir, eu destruir uma prova. Então, eu faço isso. Tudo bem? Então, só fazendo uma comparação para que você entenda, é uma questão didática para você fazer associações e entender isso. Essa questão que a gente já comentou, nós não vamos comentar novamente. Não configura falsidade ideológica. Não é típica a conduta de inserir no currículo, dado que não condiz com a realidade. Então, a plataforma Leites é virtual e nela o usuário, mediante inserção de login, insere informações.
Imagina você inserir uma informação falsa no seu currículo e praticar o crime de falsidade ideológica. Quanta gente não seria condenada por isso? Não é crime, tá? Petições em gerais, encartadas em autos de processos, não se amoldam ao conceito de documentos para fins penais. Não há crime de falsidade ideológica na hipótese em que a parte insere ou faz inserir declaração falsa no pedido de gratuidade. Declaração passiva de averiguação anterior não constitui documento para fins penais. Então, não é falso ideológico também quando você assina a hipossuficiência sem mentindo, né? Porque aquele documento não é o único que vai poder averiguar se é verdade ou não. Porque ocorre posteriormente uma análise dos dados que foram disponibilizados. A hipossuficiência por si só, se você pensar, ela não é nada. Você declara algo ali, tudo bem, mas você tem que comprovar também por documentos, contra-cheques dos 3 últimos meses, imposto de renda, enfim. Você comprova ali que você é hipossuficiente, o juiz vai analisar aqueles seus dados e vai declarar se você realmente merece ou não a justiça gratuita mediante seus rendimentos. Por isso que também não é considerado um falso ideológico, né? Então, tranquilo. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Já falamos, né? Ó. Mas vamos lá, relembrar. Lembrar é viver, né? Atestar, certificar, falsamente em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço público gratuito, detenção de 2 meses a 1 ano, falsidade material, falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar a teor da certidão, ou atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter um cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público, vantagem, detenção de 3 meses a 2 anos. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também a pena privativa de liberdade e multa. Tá? 301, tá aí. Não vou ficar muito preso nisso não. Condutas distintas. 299, continua no crime de falso. Omitir, omissivo próprio ou puro. Exemplo, uma pessoa celebra um compromisso, compra e venda de um imóvel, de sua propriedade e recebe como sinal, né, determinada quantia em dinheiro. E deixa de mencionar a existência de hipoteca. Tá? Cuidado, né? Cuidado. Se o documento foi assinado em branco e entregue em confiança a alguém para que preenchesse posteriormente com um documento de determinado conteúdo, mas o agente fez em desacordo com as instruções, há crime de falsidade ideológica. Há crime de falsidade ideológica. Então, ponto 1. Ponto 2. Se o papel assinado em branco foi obtido de forma ilícita, o crime é de falsidade material, porque a gente obteve o papel, o material de forma ilícita. Então não foi o conteúdo, foi o material. Portanto, o crime é de falsidade material, tá? Inserir ou fazer inserir, né, é um crime de ideológico, principalmente, né, ideológico. Agora, omitir, né, é outra parada. Uso de documento falso. A gente já viu, né? Fazer uso. Vamos só ler o artigo. Fazer uso de qualquer dos papéis, falsificados ou alterados, ao que se refere 297.302. Pena. Tipo remetido, tá? Lembra? Então, vamos avançar. Questão. Caracteriza crime contra a fé pública a venda no exercício de atividade comercial de mercadoria que tenha sido aplicado selo falsificado. Caracteriza crime contra a fé pública a venda no exercício de atividade comercial de mercadoria que tenha sido aplicado selo de controle tributário. É um crime contra a fé pública? A alternativa certa. É um crime contra a fé pública, e esse tipo de documento é um papel público. Tá? Não é um documento público, mas é um papel público. Esse crime aqui, ó, a gente falou, selo tributário, é um papel público. Né? Não é um documento público, é diferente. Né? Importa, exporta, vamos lá. 293, parágrafo 1º, contudo parado. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém, depósito, para, troca, cede, empresta, fornece, porta, ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio a lei, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria, em que tenha sido aplicado selo, destino, controle tributário falsificado, sem selo oficial, ou nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação, reclusão de 2 a 8 anos. Observação, manter em depósito. Quando a gente fala manter em depósito, é um crime permanente.
porque se protrai no tempo. Então, todo crime que se fala manter depósito, guardar, também são crimes que se protraem no tempo, portanto são crimes permanentes, tá? Esse crime aqui, ele é instantâneo, é um crime instantâneo, às vezes pode ser permanente, depende do verbo nuclear, tudo bem? Então, avançando. Nosso tempo acabou, né? Então, essa aqui, galera, foi a parte 1, tá? Repara que eu não finalizei, ó, tá faltando cards ainda para revisar. Então, essa parte aqui é a minha parte 1 de revisão crimes contra a fé pública. Quando eu finalizar os cards, aí eu finalizei toda essa aula, né? Então, parte 1 tá feita aí. Grande abraço, né? Dê o seu like, curta e agradeço pela atenção.